Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, é a parte final da minha história. Afinal de contas, o título da minha história é uma pergunta. O dinheiro. Responda-me, o dinheiro compra a felicidade? O que você acha? Pensa aí direitinho. Responda-me depois aqui nos comentários. Afinal, o dinheiro compra ou não compra a felicidade? Tem gente que é até mais radical. Manda buscar. Será que é assim? Será que é assim? Não se esqueçam, a Lia me deixou porque o Nicanor havia ganhado aquela bolada na loteria esportiva naquele ano. Será que dá para ser feliz assim? Com dinheiro? Olha, antes de você responder, você não acha melhor você ouvir a parte final da minha história? Então, vamos a ela. Foi naquele ano de 1984 que eu desembarquei em Portugal. Silvia Maria, ela foi me buscar no aeroporto. Eu tinha 30 anos de idade. Ela 38 agora. E como a vida da gente muda, né? Como a vida da gente muda a partir dos 30 anos. As mudanças são óbvias, sentidas e até radicais. Eu não sei se com você foi exatamente assim, mas comigo eu me lembro, teve uma virada na minha vida quando eu atingi a marca dos 30 anos. Me lembro até de uma música que era da MPB, que dizia assim: não confie em ninguém com mais de 30 anos. Eu nunca entendi direito a letra da música, mas eu sabia que alguma coisa acontece, muda na vida de alguém quando ela faz 30 anos. Na minha vida, aquilo foi um marco. Muitas mudanças aconteceram. E eu sei que é urgente responder a essa pergunta. Mas o Antônio, ou como me chama, né, Silvia Maria, Antônio Walter. Aliás, essa composição de nome eu acho que é só minha. Antônio Walter. Você acredita que eu nunca achei um xará? Com essa combinação eu digo Antônio Walter. O Antônio Walter, você nesse período, eu estou aqui fazendo as contas que você não tem notícias da Lia, que você não vê a Lia, o grande amor lá da tua juventude. Eu estou fazendo as contas aqui faz 8 anos. Você esqueceu a Lia? Esqueceu assim totalmente? E eu serei honesto na minha resposta. Eu tinha ficado magoado com a Lia, da forma como tudo havia acabado entre mim e ela. O seu Lino, o pai dela, ele havia forçado uma barra. Há muito que o Nicanor era o preferido dele, porque ele era bancário. Não se esqueçam disso, já era preferido dele. Mesmo antes dele ter ganhado a bolada na loteria esportiva.
Mas cabe aqui um questionamento. Será que se a Lia... Essa pergunta eu estou fazendo para você responder comigo aí. Será que se a Lia tivesse batido o pé, ela não teria vencido a oposição do pai a meu nome? Esse questionamento mexia comigo e gerou em mim uma mágoa, um ressentimento, mas que não chegava a ser desamor. Olha, tem diferença nisso. Gerou em mim uma mágoa, um ressentimento, mas não chegava a ser desamor. Chegava a ser raiva, mas ainda assim era diferente de um desamor. Mas em verdade é que esse ressentimento, essa mágoa, essa raiva me fez nunca mais sequer perguntar por Lia. Eu queria com essa atitude dizer para todo mundo que ela para mim tinha passado, tinha ficado no passado. Era exatamente o que eu queria dizer. Estando nesse período de 8 anos no Rio de Janeiro, eu cheguei a voltar lá na minha cidade algumas vezes, sabe? Fui visitar minha gente, meus pais, meus irmãos, mas jamais perguntei sobre a Lia. Apenas notícias chegavam até mim, porque as pessoas fazem questão de falar sobre. A essas alturas, eu sabia que ela havia se mudado da nossa cidade, acompanhar o marido numa mudança a BH, Belo Horizonte. Sabia que ela tinha levado consigo o pai, seu Lino, e a mãe, a dona Regina. Mas eu não fiquei sabendo de outros detalhes sobre o relacionamento, como estava o relacionamento dela com o Nicanor. Não que eu não quisesse saber, eu até queria, mas eu não queria dar o gosto a ninguém de saber que eu pudesse ter qualquer interesse sobre. E foi nesse ínterim, Rio, conforme já descrevi nos outros capítulos, que eu conheci a Silvia Maria. Como eu já falei, ela madura, tinha sofrido também e sinceramente de maneira até mais contundente que eu. Fim de um casamento, a perda de um filho com 4 meses de vida, não tinha sido fácil para ela. Tinha sofrido muito. Sem contar que a Silvia Maria também era uma pessoa muito mais madura que eu. Afinal, quando do nosso conhecimento, eu 25, ela 30, não, desculpa, eu 27, eu tinha 27 e ela 35. Portanto, havia 8 anos aí, é incrível. Mas essa diferença de 8 anos, apesar de pequena assim, faz da mulher uma pessoa muito melhor preparada para a vida do que o homem. A mulher tendo 8 anos à frente do homem, nossa, ela dá um banho nele de maturidade, de sapiência, de sabedoria, de conhecimento de vida. Ou seja, Silvia Maria era exatamente o que eu buscava para compensar também as minhas dores. Ela tinha sofrido mais do que eu, óbvio, mas eu também tinha sofrido as minhas dores. Então houve um encaixe, sabe? Ela precisava de mim e eu precisava dela. Havia existido um namoro lá no Rio. Foi rápido, apesar de ter sido muito bom, especialmente sexualmente falando. Mas houve depois uma continuidade através das correspondências. As cartas nos mantiveram unidos. Mas agora, 3 anos depois das cartas, eu tinha atendido a um chamado de Silvia Maria para que eu fosse a Portugal. Obviamente que quando eu fiz a viagem, não havia nenhum planejamento de eu ficar. Era aquela coisa de ir conhecer, sentir, sabe? Aquela coisa, vem conhecer, vem sentir o que é, vem experimentar. Quem sabe? Não é assim? Normalmente quando a gente vai mudar de vida, as coisas não são assim planejadas. Não tem, lógico, raras exceções, mas normalmente não é. As coisas vão acontecendo assim porque elas têm que acontecer e elas vão se encaixando. Quem sabe, de repente, né? Bom, eu já estava agora em Portugal. Amei a cidade de Vila Nova Gaia e, em verdade, na minha área de atuação é muito raro não surgir o que fazer. Sempre se consegue um trabalho, ainda mais quando você se torna um profissional
diferenciado, caprichoso, dedicado. Eu comecei a trabalhar em Gaia. Gaia é uma cidade peculiar em Portugal. Além de linda, tem mar, tem rio. Ela é peculiar. O Rio Douro, o famoso Rio Douro. E ela é peculiar porque ela tem muitas casas com as paredes revestidas por inteiro de azulejo. É uma atração lá isso. Então, muita gente vai lá para visitar aquelas casas com as paredes revestidas em azulejos. Então não faltava o que fazer. Reparos. Eu passei a morar com a Silvia Maria. E ela, por sua vez, tinha montado, desde que voltara do Brasil, ela tinha montado um restaurante na belíssima estrada, escolhida inclusive essa estrada para fotografias e até filmagens para o cinema. Tem muito filme que tem essa estrada. É o Ribeirinho Caminho do Cais de Gaia. Os estabelecimentos ali normalmente são feitos com um terraço, com vistas amplas para o Rio Douro, sabe? É um lugar muito bonito. Ó, faça uma propaganda aqui. Se um dia você for a Portugal passear, dá uma passadinha em Gaia e vai conhecer essa estrada. É linda. Então, além do meu trabalho como mestre de obras, eu passei a ajudar muito a Silvia Maria no restaurante, administrando, comprando o que ela precisava. E essa junção minha e dela deu muito certo, porque nós começamos a crescer, a progredir. Se não ficamos ricos, e nem era essa a intenção, ficamos com uma vida bem estabilizada, bem equilibrada, uma vida de fartura. Passamos a ter uma vida de fartura, o que propiciava a mim e a Silvia Maria as viagens. Então eu tive o prazer e a honra de conhecer praticamente toda a Europa com ela, e até países noutros continentes. E assim, eu fui ficando, sabe? Fui ficando em Portugal. A Silvia Maria, e aqui vai uma lição para quem pensa um dia ir para Portugal, presta atenção. A Silvia Maria fez questão de providenciar toda a minha documentação. Para entrar em Portugal, a gente não precisa de visto, porque são pátrias irmãs. Portugal é nossa pátria mãe, né? A gente que às vezes exagera falando que somos pátrias irmãs. Então, para entrar em Portugal não precisa visto. Mas como eu fui ficando, fui trabalhando por lá, a Silvia Maria foi providenciar minha cidadania europeia. Não é uma coisa difícil de conseguir, não. Ela se dirigiu à Câmara Municipal, solicitou um certificado de registro. Não pense que eu falei errado não, viu, Paulinho? Eu não me escrevi errado. Em Portugal é registro. Você não vê que carioca... Tem muita gente que zomba do carioca, né? Diz que o carioca, na hora de falar registro, ele fala resisto. Mas é devido o hábito com os portugueses. Os portugueses, eles quando chegam de Portugal, eles mantêm a palavra registro. Não tem o TR no fim. É com O no fim. Registro. Então, o certificado de registro de cidadão da União Europeia. Tecnicamente, não se trata de um pedido de autorização. Não é isso, não. Não é que você fala assim, olha, eu quero pedir uma autorização para o fulano ficar. Não. É uma comunicação formal. Você diz assim, fulano vai ficar. Então, ele precisa do controle da sua residência. E, em regra, você deve solicitar o certificado de registro após 3 meses que você já está lá no país, em Portugal. Custa 15 euros. Fazendo uma conta aqui dá uns R$80, vai. Esse documento é simples, quer dizer, é simples e importante. Custa 15 euros. E toda a sua praticidade, eu digo da Silvia Maria, com toda a praticidade que ela tinha, ela fez isso por mim. Então eu fiquei legalíssimo em Portugal. O que no fundo mais importa para a Câmara que faz essa análise, o que mais importa é você provar que você trabalha lá e mora lá, que você tem residência fixa, que você mora
é você provar que trabalha, mora, ou seja, tem condições de sobreviver em Portugal. Pronto, provando isso, é o que basta. E isso eu já tinha toda a condição. Então eu fui admirando a Silvia Maria. Sabe como é que é? Eu fui cada dia mais admirando-a. Eu fui aprendendo a dar valor àquela grande mulher que era a Silvia Maria. Só uma coisa eu lamentava. Como eu já falei, ela tinha perdido um filho, o Hugo, com apenas 4 meses de nascido. Aquilo mexia demais com ela. Porque não foi só a perda do filho. Ela perdeu o filho aos 4 meses, mas ela teve um problema gravíssimo no parto. E ela havia perdido parte importantíssima do útero. Então, eu queria tanto dar um novo filho para ela. Eu queria tanto. Eu sentia que faltava um filho, sabe? Mas isso não era possível, devido ao problema dela. Mas infelizmente não era possível mesmo. No pós-nascimento do Hugo, ela havia tido esse problema gravíssimo no útero. Diante dessa impossibilidade, eu procurava compensar aquela grande mulher com tudo que eu pudesse e estivesse ao meu alcance, jamais deixando-lhe faltar carinho e atenção. Nós acabamos nos tornando um casal que deu muito certo. Muito certo. Crescemos, progredimos. E assim ficaríamos. Mas quando chegou 1990, ano marcante também, vai acontecer um fato muito importante. Em 1990, eu com 36, ela com 44. Eu tinha feito contato com a minha família no Brasil, lá com o pessoal da minha cidade, da minha terra. E eu estava convencendo e consegui convencer a Silvia Maria a adotarmos uma criança. E em Portugal isso é mais raro de conseguir, é mais difícil. É mais difícil pela disponibilidade, eu digo. Então eu havia pedido para minha família que me ajudasse nesse tocante. E não é que eu recebi um comunicado de que uma moça conhecida da mamãe, conhecida do papai, estava doando um bebê. Ela ganharia o nenê naqueles próximos dias e ela não tinha a menor condição de ficar. Ela nem sabia ainda se seria menino ou menina. Mas acabou, sabe, dando certo e as coisas se encaixaram. E eu convenci a Silvia Maria, vamos adotar essa criança no Brasil. Sabe, eu acho que faltava essa proposta para ela. Faltava ela ouvir exatamente isso, porque ela abriu um sorriso e começou a chorar. E foi assim que em 1990 viemos ao Brasil. 15 dias depois que nós estávamos aqui, o bebezinho tinha nascido, era uma menina. E a moça, tal qual havia combinado e prometera, doou-nos a criança. De modo que nós saímos com a criança legalmente registrada nos nossos nomes. A menina recebeu o nome de Alessandra. Nós adotamos a Alessandra, nossa filha. Quando eu contava 36 anos e ela 44. Ficamos uns bons dias aqui no Brasil e desta vez lá na minha terra. Aí foi inevitável que eu soubesse da minha ex. Não haveria quem faltasse para me falar da minha ex ali. E pelo que eu tinha escutado falar, ela tinha quebrado a cara. O casamento não ia nada bem. 15 anos depois, que a Lia havia optado em ficar com o Nicanor, 15 anos depois,
O casamento não ia nada bem. As coisas estavam cada vez mais difíceis para eles. Segundo se comentava, o Nicanor se transformou rico. Sabe, diz que ficou outro homem, mulherengo, especialmente aí. Partiu para a boemia, começou a gostar, diz que como eles moravam em BH, Belo Horizonte, diz que ele passou a frequentar essas casas noturnas, e em Belo Horizonte tem ótimas casas noturnas, para quem gosta, né? Tem ótimas, ele começou a frequentar e isso maltratava demais o coração da Lia. E sem contar uma coisa, ela também não conseguia engravidar. Porque um filho, muitas vezes, pode até ajudar a unir um casal, nem sempre é verdade. Mas sequer isso ela tinha. Então ela não conseguia ser mãe, ela havia quebrado a cara com o casamento. A mãe dela passou a sofrer muito, porque ela vivia pelos cantos reclamando, chorando. O pai, que tinha feito aquela escolha, com certeza já devia estar arrependido a essas alturas, depois de 15 anos no casamento. A única coisa boa que eu soube que a Lia tinha feito, ela havia estudado, pelo menos aproveitou aquele tempo, e até a sua solidão em BH, para estudar. Diz que havia se formado professora, mas não tinha filhos. Ok, eu fiquei sabendo disso tudo, mas venceu o nosso tempo de estadia no Brasil. E quando nós voltamos a Portugal, voltamos com a Alessandra, bebê, nossa filha. E aquilo foi uma grande mudança de novo na vida minha e da Silvia Maria. A Alessandra, nossa menina, encheu de luz as nossas vidas. Deu um colorido todo especial à nossa existência. E assim, nós fomos tocando, como diz o português, fomos tocando o nosso barco em mares calmos. De vez em quando uma onda que pudesse exigir algum cuidado, mas nada que assustasse. Assim nós fomos desbravando mares e conhecendo coisas novas. Lamentavelmente, no ano de 2001, eu fiquei penalizado, muito triste. Aquele problema que ela havia tido lá quando do nascimento do bebê, nos órgãos internos femininos, atingindo tudo ali, inclusive útero, acabou causando um problema gravíssimo na vida da Silvia Maria. Ela contava apenas 54 anos em 2001, quando fora acometida de um câncer. Na tentativa de salvá-la, ela foi extirpando todos os órgãos assim femininos, mas mesmo assim, havia ficado resquícios em células, causando metástase. E foi uma tristeza para mim. Quando naquele dia eu saí daquele hospital, ela ficou internada na cidade do Porto. Havia lá mais recursos para o tratamento que ela estava fazendo. Naquele dia eu chorei de maneira muito sentida, porque já na recepção do hospital me avisaram que a Silvia Maria não tinha resistido. Ela havia falecido. Oh, meu Deus. Era o ano de 2001. Ela era jovem ainda, 54 anos, tinha tanto pela frente. Eu estava chegando na marca dos meus 47. Nossa menina, Alessandra, 11 anos. Tão dependente da mãe, tão dependente.
Sabe, eu fiquei completamente sem clima na pátria mãe. Portugal me acolheu, me abraçou de um jeito. Eu estava muito bem acostumado, habituado, muito bem estabelecido. Nunca me faltara qualquer tipo de trabalho, um país que me conquistou. Mas sabe o vazio sem a Sílvia? Havia um vazio, tudo que eu olhava eu me lembrava dela. Eram lágrimas, dores, sofrimento. Então, eu deixei tudo lá. Era hora de voltar. Com a Alessandra, minha filha, com 11 anos de idade, voltei para o Brasil. De início, eu até tentei ficar por Niterói, onde eu já conhecia, mas eu não consegui. Acabei voltando lá para a minha cidade. Foi lá que eu montei uma pequena construtora. Aquilo sempre teve no meu sangue. E comecei a tocar a vida. Na pequena construtora eu também tinha material de construção que eu fornecia para as próprias obras que eu fazia. Então, do ponto de vista financeiro, as coisas iam bem. Eu não podia reclamar. Mas sabe, o que me preocupava era a minha filha. A minha filha Alessandra, que sentia, lógico, muita falta daquela mãe espetacular que ela tinha. Ela com 11 anos. Foi matriculada na escola lá da minha cidade. E eu sequer conversava assim detalhes a respeito da escola. Eu queria saber como ela estava, como é que ela estava se sentindo, se ela tinha gostado, se ela havia se adaptado. Afinal, ela tinha nascido ali, mas saiu muito pequenininha, com dias de nascida. O costume dela era Portugal, era Europa. Se ela havia se adaptado, ela me dizia que sim. E foi depois de um certo período que eu tive uma das maiores surpresas da minha vida. Porque a Alessandra me fala: "Ô pai, eu tenho uma professora, ela é a professora de português. Ela é tão especial, pai. Ela trata todo mundo bem na sala, mas a mim, ela trata assim com tanto carinho, amor, respeito." Oh, que legal, filha, que bom. E como é que chama a tua professora? O pessoal chama de Lili, mas é o apelido dela. O nome dela é Elia. Lia? Lili? Eu conheci uma Lia. E vocês também. Será? Sim, eu havia sabido que ela havia aproveitado o tempo para estudar. Quando do casamento fracassado com o Nicanor, pelo menos isso, ela aproveitou. Mas será? Como é que ela é? A minha filha fez a descrição, e diante da descrição tão bem feita pela minha filha, eu não tinha a menor dúvida. Fala para ela que eu vou lá na escola agradecê-la. Não precisa, pai, só estou te contando isso. Não, mas eu faço questão. E já no dia seguinte, eu fiz questão de buscar. Alessandra, não era eu quem fazia isso. Quem fazia isso era uma irmã, que também tinha filhos que estudavam na mesma escola. Mas eu fiz questão de fazer. E eu não acreditei. Era ela. Era ela que estava na sala dos professores e que eu cumprimentei.
Pai, essa é a professora Lia. Fiquei mudo. Ela também emudeceu. Ficamos assim um tempo, um olhando para o outro. E como ela percebeu que eu não ia dizer nada, ela deu um sorriso e falou: esse é teu pai, já conheço. Como vai, Antônio? Bem, Lia. Muito bem. Que coisa. Você é professora da minha filha. Pois é. Mundo pequeno. Eu adoro a Alessandra. E ela traz tantas coisas interessantes de Portugal. O linguajar de lá, as palavras que são diferentes, acrescenta tanto na minha aula de português. Hoje ela estava contando para o pessoal da sala que, diferentemente do Brasil, lá na Pátria Mãe é registro e não registro. Ela tem contribuído muito. Enquanto ela falava, eu voava na minha imaginação. Eu voava nos meus pensamentos. Afinal de contas, ela estava tão diferente. Naquele ano do nosso reencontro, chegamos de volta aqui em 2001. Naquele ano do nosso reencontro, mais 2 tinham se passado. Era 2003. Eu estava com 49, ela com 48 anos. Eu ia caminhando para os meus 50. E ela atrás de mim, sempre. Minha menina estava com 13. E quando é que eu podia supor ou imaginar? E é isso que é maravilhoso na vida, e é isso que eu quero destacar. Quando que eu ia supor ou imaginar que a minha filha seria um elo de novo de ligação entre mim e Lia, depois de tanto tempo, depois de tantos anos. Ela estava separada, eu viúvo, uma filha que nos unia, porque ela se apaixonara pela minha menina. Foi aí que eu vi como Deus escreve certo. E nem é por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certíssimas. Porque passamos a ter muito mais contato a partir dali. E cerca de 6 meses depois, no fim daquele mesmo ano de 2003, nós reatamos. A cidade não acreditava. Os amigos, os parentes. Teve uma pessoa. Vocês lembram quando eu falei que ela estava saindo do salão Cinderela? Que tinha umas 2, 3 moças ajudando-a com o vestido. Uma daquelas moças, uma delas, chama-se Paula. E essa moça, ela sempre foi muito amiga da Lia. Inclusive, acabou sendo madrinha dela para o nosso enlace, porque exatamente nós nos casamos. E ela presenciou, a Paula presenciou, quando naquele dia eu tentei interromper o casamento dela. O que lamentavelmente foi impossível de acontecer. Porque estava tudo pronto, tudo preparado. Ela testemunhou aquilo tudo. Então ela, no dia do nosso casamento, depois
que aconteceu lá, a cerimônia, nos cumprimentos, ela falou assim: eu assisti, eu vi com os meus olhos você tentando impedi-la de se casar. Mas eu penso comigo, se talvez tivesse acontecido naquele dia, se eu tivesse obtido sucesso naquele dia, talvez as coisas não tivessem sido tão perfeitas como foram. Eu teria sido outro homem, eu teria sido uma outra pessoa, eu não teria passado por tudo que eu passei, eu não teria conhecido seu Rodrigues, Niterói, que foi para mim tão espetacular. Eu não teria conhecido Vila Nova Gaia. Eu não teria conhecido Silvia Maria. Porque foi a Silvia Maria, a mulher que me transformou com a sua maturidade. Veja, hoje eu estou junto da Lia. Depois de tudo que nós passamos, estou junto da Lia, mas eu não posso jamais negar, e ela sabe disso e não tem nenhum receio, eu não tive nenhum receio em contar para ela, e ela também não tem nenhum receio em dizer que a Silvia Maria me transformou, me fez outro homem. Como eu tinha ido para a terra do vinho e vinho do Porto, Vila Nova Gaia, ela me transformou de água em vinho, mas da melhor qualidade. A transformação foi absoluta e total. Como ela não podia ter filhos, eu já cheguei no nosso casamento com a filha pronta. A filha de 13 anos, quando nós nos unimos, isso em 2004, né? 2004, quando nós passamos a viver juntos. Ela estava prestes a completar 14 anos. Hoje, a minha filha já nos deu de presente um netinho de nome Afonso, que é a coisa mais linda desse mundo. Mais linda. Afonso foi uma homenagem ao pai da minha amada Silvia Maria. Meu querido amigo, esta é a minha história. A minha história agora se completa. Mas eu gostaria que ficasse um ensinamento para que todas as pessoas prestassem muita atenção. Como é que a vida é feita de detalhes? Como diz a Paula, a amiga da Lia, se naquele dia eu tivesse convencido a Lia a não se casar, tudo isso teria sido mudado. Tudo isso teria sido mudado. Na hora a gente chora, reclama, sofre. Mas um dia a gente vai entender que foi melhor assim. Eu não posso deixar vocês sem a resposta. O dinheiro compra a felicidade? Eu acho que a minha história prova que não. Por tudo que eu contei. Porque sempre que a gente experimentou nessa história, nesse relato, alguma coisa que se pareça com felicidade, foi devido a relacionamentos humanos, foi devido à pessoa humana, o outro, a outra pessoa. Então a nossa felicidade está em nós mesmos, mas especialmente quando sabemos dividir o que há de bom em nós com alguém. Eu não sei se eu ajudo com essa resposta, mas o dinheiro traz conforto, o dinheiro traz estabilidade, o dinheiro traz luxo, o dinheiro não te deixa passar
determinadas vontades. O dinheiro te deixa viajar. O dinheiro te deixa presentear. Mas felicidade, na minha opinião, ele não compra.